Bom dia a todos. Feliz Natal. Mas não se esqueçam quem é o aniversariante, está bem? Vejam lá, não se esqueçam. Pois é, é sempre um privilégio podermos compartilhar a palavra de Deus com os nossos irmãos, estando aqui na nossa Igreja da Amadora e sempre numa época bonita, a época de Natal. Não é de agora, portanto, eu continuo a gostar deste momento em que, apesar de muitas vezes os desvios cada vez serem maiores e o centro principal do Natal parece que cada vez menos o vemos, mas continua a ser um momento que podemos aproveitar para direcionar, sempre que possível, a nossa atenção para o essencial do Natal. Eu gostaria que abríssemos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, e vamos ler capítulo 2 de Lucas e vamos iniciar no versículo 9, de 9 a 14. E diz: apareceu-lhes um anjo do Senhor e a glória do Senhor os cercou de resplendor e foram tomados de grande temor. O anjo lhes disse: não temais, eu vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Estes são textos que nos ajudam a pôr no centro do Natal o que realmente é o centro do Natal: o nascimento do nosso Salvador. O nascimento de Jesus. O nascimento daquele que veio, Deus, nascer no meio de nós, que se fez homem para nos mostrar que é possível sair vencedor. É possível conseguirmos sobreviver a este mundo. Em termos humanos, Jesus viveu a sua vida de uma forma que podemos dizer fora dos contextos talvez principais da sua época, talvez dos meios políticos, dos principais meios económicos, sociais. Ele poderia ter levado, por isso, da forma como ele viveu, afastado deste centro das decisões estratégicas naquele tempo, talvez o que pudesse ter acontecido é ele ter acabado por ser esquecido, por desaparecer da memória da história. Mas, pelo contrário, o que constatamos é que já lá vão bem mais de 2000 anos e não encontramos ninguém capaz de o superar nesta forma de se dar, nesta forma de mostrar aquilo que foi a sua razão e a sua função de vir viver entre nós.
Jesus aparece na história com um destaque que talvez não caiba no ideal da humanidade. Porquê? Porque é um homem perfeito. Mas muito mais que um homem perfeito, ele só pode ser entendido com a ajuda da palavra de Deus. Porque não há outra forma de aceitar, de entender o que quer dizer Emmanuel. Emmanuel, Deus entre nós. Deus feito homem entre os homens. E quem é que poderia imaginar que alguém nascido num estábulo, no meio das palhas, fora do ambiente, da povoação e lar dos seus pais, com um pai adotivo, carpinteiro, entre pessoas simples, pessoas sem cultura, pessoas talvez que nunca saíram daquele lugar, com pouco conhecimento para a época, mas foi ali, foi nesse local, a meio de uma viagem, que Jesus nasceu. E Jesus resolve em si mesmo o drama espiritual e físico da humanidade. Gostaria que voltássemos à Bíblia e que agora abríssemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, e vamos ler dos versículos 26 ao 28. Mateus 20, versículos 26 a 28. Jesus tem este conceito quase como princípio de vida. Ele diz: não será assim entre vós, pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. E quem dentre vós quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Talvez esteja aqui o centro da razão do sucesso de Jesus. Porque o sucesso de Jesus, como já vimos, não se deve a nenhuma multinacional que ele tenha dado início. Não se deve a uma fortuna multimilionária, não se deve a uma carreira académica, a uma vitória militar, não se deve a um sistema político que ele tenha idealizado. Também, com certeza, que não fez nenhuma revolução para destronar o governo e o poder que, naquela altura, subjugava e escravizava o seu povo. Não. Não é essa a razão do seu sucesso. A razão do seu sucesso deve-se apenas ao amor que ele demonstrou. Foi através dele, da capacidade de perdão, da capacidade de restauração da esperança que ele dá a cada ser humano. Foi através do apelo ao arrependimento e à conversão que Jesus fez sucesso. E Jesus alcança sucesso sujeitando-se a uma morte ignóbil, injusta, terrível. O sucesso de Jesus não reside naquilo que os homens e as nações
tanto naquele tempo, no seu tempo, como hoje, se habituaram a valorizar. É precisamente na sua aparente fragilidade, na sua vulnerabilidade, que ele manifesta uma força nunca antes imaginada e que ao longo de todos estes séculos é através desta sua atitude que ele tem atraído a si milhares e milhares e milhões de homens e de mulheres. O sucesso de Jesus está nas vidas transformadas. Nas vidas transformadas desses homens e dessas mulheres. Conquistadas pelo seu amor, vencidas e alcançadas através do seu perdão, que ele alcançou para todos aqueles que o queiram, através da sua morte. Mas principalmente da sua ressurreição. Jesus vence na fragilidade, vence na pobreza, vence na morte, no silêncio. Jesus continua a ser único, continua a ser o que faz a diferença para todos os homens, para toda a humanidade que queira caminhar e queira entender junto a Ele a razão da sua vinda a nascer entre nós. Quando vemos alguns episódios da sua experiência e da sua vivência entre a humanidade, entre homens e mulheres do seu tempo, ficamos, com certeza, sempre a perceber a principal razão, a principal motivação do amor de Jesus. Gostava que voltássemos a Lucas e agora ao capítulo 5, um pouco mais à frente do onde estivemos há pouco, capítulo 5, e vamos ler do versículo 12 a 16. E estando Jesus numa daquelas cidades, veio à sua presença um homem leproso. Vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Senhor, se quiseres, tu podes curar-me. E ele, estendendo a mão, tocou nas vestes, tocou-lhe, e ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse-lhe: Quero, ser curado. E imediatamente a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho. Mas a fama de Jesus se espalhava ainda mais e juntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, se retirou para lugar deserto para orar. Este pequeno episódio mostra a grandeza e a eficiência de Jesus. A lepra naquele tempo era uma doença que implicava uma total marginalização daquelas pessoas que tinham aquela doença. Eram completamente postos à parte. Eram separados de tudo. Era uma vida solitária a que grande parte daqueles homens e mulheres
acabavam por viver até aos últimos dias de vida. Este quadro físico é impressionante na aproximação que podemos fazer entre a lepra, o que era esta doença, e o que representa o pecado. Que nas suas manifestações emocionais e talvez físicas nos aproximam muito deste contexto naquele tempo em que Jesus curou. Este como curou outros. A cura dos leprosos manifesta a perspectiva de integração em vez da exclusão, da sensibilidade em lugar da indiferença e da apatia face a nós mesmos e aos outros. Jesus quer fazer a diferença, fez naquele tempo e continua a querer fazer hoje com cada um de nós. Manifesta ainda muito mais vai para além da cura da doença da alma. Vai para além da cura da doença física e quer nos alcançar a cura da alma. Jesus continua a acompanhar cada momento para que cada um perceba que Ele, ao nosso lado, ao lado de todos os pecadores, consegue transformá-los, consegue dar-nos uma nova perspectiva de vida. E Ele quer essencialmente transformar o pecado, que, como sabemos, gera a morte. Ele quer transformar algo que vai sendo cada vez mais... Parece que já não nos sensibiliza as causas nefastas que o pecado vai originando no nosso planeta. Vamos nos habituando, vamos nos acomodando, vamos aprendendo a aceitar. E Jesus quer que percebamos que com Ele podemos ultrapassar esta barreira e podemos sair vencedores de uma luta que Ele fez e que Ele realmente viveu por nós na nossa vez. Jesus inverteu os valores então que prevalecem até hoje, desde o tempo dele até aos nossos dias. Jesus é uma força que não está na ponta das armas. Jesus é um valor e identidade que não estão dependentes de uma fortuna. Uma sabedoria que não está na erudição apenas. Um amor que não radica no erotismo. Uma piedade que não surge do temor e do medo. E uma motivação que não se prende com posições ou valores. A singularidade da excelência de Jesus é inexcedível, mostrando como o homem é muito mais do que aquilo que nós às vezes nos deixamos ser. Jesus é irrepreensível na sua postura, nas suas atitudes e comportamentos, valores e princípios. Jesus apenas quer que tenhamos como intenção a vitória que Ele alcançou, que eu e cada um de nós possamos também alcançá-la. Ninguém alguma vez viveu como Ele, falou como Ele, agiu como Ele, morreu como Ele e ressuscitou como Ele.
Temos um texto muito conhecido que nos resume esta experiência de Jesus em Isaías. No capítulo 53 de Isaías e nos versículos 4 e 5, este texto é muito conhecido por todos. Que diz assim, Isaías 53, 4 e 5: Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, através dos séculos, as prendas que lhe têm sido oferecidas a cada Natal, não fogem muito disto. E nós, meus irmãos, eu e vocês, podemos contribuir para irmos mudando as prendas que devemos e podemos dar a Jesus quando vai chegando cada Natal. Passaram-se mais de 2000 anos. A humanidade alcançou patamares que, naquele tempo, ninguém imaginava. Eu não sei se têm ideia, se às vezes olham um pouco para trás e têm a noção de como tudo tem progredido tão rapidamente e drasticamente. Há pouco mais de 20 anos ninguém falava por telefone sem ser com fios. Lembram-se? Nunca antes imaginamos que a tecnologia, as mudanças arrasadoras que elas permitiram, pudessem transformar e modificar tanto a nossa vida. Ainda assim, nenhum outro ser humano continua a não se conseguir aproximar daquilo que intrinsecamente Jesus representa. E é nesta altura do ano em que muito se fala do menino Jesus, que muitas formas da negação dos valores principais de Jesus são passadas. Parece um contrassenso. E às vezes precisamos de remar contra a maré. Contra tudo e contra todos, para mostrarmos a nossa diferença. Porque podemos fazer diferente. Podemos pensar diferente. No início do século XIX, apareceu um anúncio num jornal em inglês em que o título, o que captava a atenção era: precisam-se de loucos. E quem propôs este anúncio foi o Sir Ernest Shackleton, famoso explorador irlandês. E ele procurava homens, ele precisava de homens para uma viagem arriscada. E ele dizia no anúncio: o salário é pequeno, o frio é imenso, serão longos meses de completa escuridão, o perigo será constante e o regresso não posso dizer que acontecerá. Não posso prometer que acontecerá. Mas a resposta a este anúncio, ao contrário do que poderemos imaginar, foi gigantesco. Muitos homens fizeram fila neste centro, num dos centros de recrutamento
em que procuravam, portanto, estes profissionais que estivessem dispostos a acompanhar Ernest Shackleton. E porquê? Porque é que tantos homens estavam dispostos a ter como certeza quase nada, a ter como recompensa quase nada? Porque Shackleton, o famoso explorador irlandês, tinha deixado através da sua história, através dos seus atos, essencialmente quase todos levados em ações de expedição pelo Polo Sul. Ele agora estava a preparar uma nova expedição e ele era reconhecido pelo seu modelo de liderança, em que, mesmo perante as circunstâncias mais extremas, ele mantinha a coesão da sua equipa. Ele lutava pela sobrevivência de todos os elementos da sua equipa. Essas qualidades de liderança faziam a diferença. As suas características mais marcantes eram o cuidado e a atenção para o melhor e possível bem-estar de todos os homens que o acompanhavam. Meus irmãos, neste Natal, Jesus continua à procura de homens e mulheres. Ele não promete grande ordenado. Ele não promete grandes refeições, grandes banquetes. Não promete grande conforto. Mas Jesus, ao contrário de Shackleton, Jesus promete que nos levará com Ele para uma vida eterna. Que seja esta a nossa convicção e a nossa certeza neste tempo com Jesus. Amém.